Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, aonde nós leremos dos versos 39 ao 56. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 39 a 56. Você que está nos acompanhando por alguns dias já, nós estamos numa série de estudos no Evangelho de Lucas, tendo em vista os acontecimentos e os eventos que precederam o nascimento do Senhor Jesus. E por isso nós estamos chamando essa série de estudos de o pré-natal de Jesus. Deus conduzindo a história para que no momento certo, no momento determinado por Deus, Jesus Cristo pudesse nascer. E Lucas, o médico e cristão do primeiro século, ele conta no seu evangelho alguns detalhes que outros evangelistas não registraram a respeito desses eventos. Por isso que nós estamos, nesses últimos dias, olhando bastante para o evangelho de Lucas. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Derrubou os tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. O texto nos diz que, no versículo 39, Maria foi visitar a sua prima Isabel. Maria, aquela que recebera a visita também do anjo Gabriel em sua casa em Nazaré, quando ele viera para lhe anunciar que ela estaria grávida de uma forma sobrenatural e esse bebê que estaria em seu ventre seria Jesus, o Filho de Deus, a encarnação do Deus eterno. E aí o texto que lemos nos conta que naqueles dias, tão logo Maria soube, através do anjo Gabriel, que ela ficaria grávida, ela foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá.
E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel estava grávida também. Isabel estava grávida de 6 meses, talvez já quase 7, considerando que quando o anjo Gabriel foi falar com Maria, diz o texto que Isabel estava já de 6 meses. E agora Maria vem visitar Isabel. Isabel está grávida e sabemos que está grávida de João, o João Batista. Nós já sabemos, meus irmãos, qual era a missão de João Batista. A missão de João foi anunciar ao mundo a chegada do Messias. João Batista nasceu 6 meses antes e ele começou o seu ministério também bem antes de Jesus. Jesus começou o seu ministério terreno aos 30 anos. João Batista tinha já os seus 20 anos e já era um pregador às margens do Rio Jordão. Mas aqui nesse texto nós estamos percebendo que, na verdade, o ministério de João, ele começou antes mesmo do seu nascimento. Veja que Isabel disse nesse encontro com Maria que quando elas se cumprimentaram, quando esse bebê João de 6 meses no ventre de Isabel ouve a voz de Maria, esse bebê dá um pulo no ventre da sua mãe Isabel. Este não foi um simples mexido de um bebê no ventre de uma grávida. Não. A ideia aqui do texto, quando diz que a criança saltou, não foi de simplesmente uma cutucada. E as irmãs aqui, que já foram grávidas, e são mães, entendem mais ou menos como funciona esse negócio. Porém, o que aconteceu aqui foi muito mais do que mexeu o bebê no ventre de uma grávida. Esta foi uma mexida diferente de qualquer outra criança no ventre de uma mãe. De acordo com a ciência, com os médicos, os bebês eles mexem no ventre da sua mãe, normalmente por uma razão emocional, por uma razão às vezes fisiológica, e o bebê mexe. Isso que causa tanta emoção na vida de uma grávida. Mas o que temos aqui é muito mais do que um bebê mexendo por uma razão emocional ou fisiológica. O que temos aqui é um bebê, uma criancinha no ventre da mãe que mexe e mexe fortemente, mas mexe por uma razão teológica. Foi um chute, alguém disse que João Batista deu um chute teológico no útero de sua mãe, iniciando assim o seu ministério, mostrando assim para que viera ao mundo. E esse menino mexe, essa criança salta no ventre da sua mãe, grávida de 6 para 7 meses. Isabel, logo em seguida, ela diz algo para Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ela reconhece Maria como uma pessoa agraciada, bendita. E logo em seguida ela faz uma pergunta: mas por que me acontece isto que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Veja bem, Isabel se refere ao bebê no ventre de Maria já como Senhor. Antes mesmo de nascer na pequena cidade de Belém, antes de iniciar o seu ministério terreno, antes de chamar os seus primeiros discípulos, antes de ter os seus primeiros servos, antes de ter os seus primeiros seguidores, Jesus já está sendo chamado aqui de Senhor, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor muito antes mesmo dele ter nascido em Belém. Ele é o Senhor que sempre foi, é e será. Ele é aquele eu sou que se revelou a Moisés lá no Egito.
Ele é o eu sou, Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor dos senhores, quer você acredite nele ou não, Ele é o Senhor. E o verso 44, Isabel diz, pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. E então Isabel pronunciou uma outra bênção sobre Maria no verso 45, dizendo para ela, bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que Maria ainda não tem vestígios de gravidez. Ela acabara de receber a notícia em Nazaré, da parte do anjo Gabriel, que ela também estaria grávida, e ela viaja até a cidade onde Isabel morava, nas regiões montanhosas de Judá. Devemos lembrar que Maria ainda não dá esses sinais de gravidez, mas ela e Isabel creem nas palavras do anjo Gabriel. Também devemos nos lembrar que Maria é abençoada não por causa de qualquer valor pessoal que ela tenha. Maria era alguém imerecedora daquele privilégio. Nós conversamos um pouco sobre isso domingo passado. E foi exatamente por isso que Isabel disse para Maria nos seguintes termos: bendita és tu entre as mulheres. Isabel não disse, bendita és tu acima das mulheres. Não, bendita és tu entre as mulheres. Maria é abençoada por ter sido escolhida para levar o Senhor Jesus Cristo em seu ventre. Isso é uma bênção. Agora, a resposta de Maria vem nos versos 46 em diante. Quando Maria ouve aquele elogio da parte de Isabel, e Maria, ao invés de se inchar toda e dizer, olha, eu sou muito superior a todas as demais pessoas. Ao invés de Maria dizer, olha, eu mereço esse privilégio. Eu fiz por merecer isso. Eu sou uma pessoa diferenciada. Ao invés disso, ela começa do verso 46 em diante a declamar uma poesia que tem sido chamada de o Magnificat de Maria. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Maria reconheceu a sua necessidade pessoal de um Salvador. Ela reconheceu que ela não é alguém sem pecado. Ela reconheceu que precisava de salvação. Ela admitiu que se morresse na condição em que estava, sem um Salvador, ela estaria perdida. E ela diz, eu me alegro em Deus, o meu Salvador. E ela continua a engrandecer o Senhor em seu louvor, no verso 48, dizendo, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Meus irmãos, quão humilde foi essa mulher, por nome Maria. Longe da ideia católica romana de Maria como uma mulher sem pecado, corredentora com Jesus, Maria reconheceu a sua necessidade do próprio Jesus. Ela reconheceu que precisava de um Salvador. Ela admitiu a sua indignidade pessoal. E por isso ela diminui-se a si mesma e engrandece ao Senhor. E os versos 49 e os seguintes, eles exigem pouca explicação de nós, porque eles são muito claros. Maria está louvando a Deus, engrandecendo a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. Esta semana, estudando um pouco sobre esse texto, especialmente
a respeito do verso 46, a minha alma engrandece ao Senhor. Eu fiquei buscando qual o significado dessa declaração de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Será que engrandecer ao Senhor significa torná-lo grande? Será que engrandecer ao Senhor é ampliar o nosso Deus? Será que engrandecer a Deus, expressão que a gente usa tantas vezes, será que significa tornar o nosso Deus um pouco maior do que Ele é? É óbvio que não. Deus é grande por natureza. Nada poderá engrandecê-lo no sentido de torná-lo maior do que ele já é. Mas qual o sentido, então, dessa expressão de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor? Bem, talvez haja algo que possa ilustrar o que Maria esteja aqui querendo nos ensinar. Todos aqui conhecem o que seja uma lupa. Lembra uma lupa? Eu queria ter trago uma, mas não tive tempo para adquirir e trazer. O que uma lupa faz? A gente pega uma lupa, que é aquela lente para fazer o aumento de uma letra, não é isso? Quando a vista vai ficando cansada, algumas pessoas adquirem uma lupa para ler um livro, para ler a Bíblia, e pega aquela lente, coloca sobre um texto e a letra se torna maior, correto? Não, não se torna maior. Ela está no mesmo tamanho. Ela mantém o seu mesmo tamanho. A nossa visão que é ampliada, que é aumentada. Mas a letra continua do mesmo tamanho. Essa ideia da lupa nos ajuda a entender um pouco do que seja engrandecer ao Senhor. Quando Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, ela não estava dizendo, a minha alma amplia um pouco mais o Senhor, porque Deus não era tão grande assim quanto eu achava. Não. O que Maria está dizendo para nós é o seguinte, diante do que eu estou vivendo e do que eu estou vendo Deus fazer por meio da minha vida, eu estou percebendo o quanto Deus é muito maior do que eu pensava, o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus realmente é glorioso, o quanto Ele é poderoso. Esse fato de eu estar grávida e também a minha prima Isabel estar grávida, apesar da idade, da esterilidade, tudo isso está me levando a ver a grandeza de Deus. Deus sempre foi grande, mas esses eventos estão sendo como uma lupa para mim, estão me mostrando, me possibilitando ver a grandeza de Deus, de ver quão grande é o nosso Deus. E por isso que a minha alma engrandece ao Senhor. Eu consigo perceber como que o Senhor é muito mais do que eu imaginava. Eu consigo perceber que o Senhor, Ele é muito mais poderoso do que eu pensava. Ele é muito mais maravilhoso do que eu já tinha podido experimentar até hoje. A minha alma engrandece ao Senhor. Nós sabemos que a gravidez de Maria trouxe algumas dificuldades. A gravidez de Maria com certeza trouxe consequências, porque toda gravidez ela muda as circunstâncias da vida. Devemos lembrar que estamos falando de uma jovem de 15 anos, uma jovem que ainda nem tinha acabado de casar, ela estava prometida em casamento a José, era um noivado que era um compromisso sério. Sabemos que essa gravidez não será fácil de ser explicada para as pessoas. Isso tudo trouxe para Maria um grande risco. Maria poderia ter sido apedrejada. Quando José, Mateus é quem falou sobre isso, quando José pensou em fugir,
porque ele toma conhecimento, Maria está grávida, e ele pensa, peraí, eu não fiz nada, de quem? E o anjo também aparece a ele e diz, José, Maria está grávida, mas não é aquilo que você está pensando, é uma obra do Espírito Santo. Diz a Bíblia que José estava planejando deixar Maria secretamente, assumindo dessa maneira que ele seria o pai da criança, mas que não estaria assumindo a criança. Dessa maneira ele estaria preservando a vida dela. Porque se ela cai na boca do povo que estaria grávida por ter traído José, possivelmente ela seria apedrejada. Então estamos falando de uma situação de risco, uma situação que trouxe medo, uma situação que trouxe todo um desconforto para Maria. E é interessante que foi exatamente toda essa situação que possibilitou Maria de ver Deus de uma maneira melhor. Essa situação toda foi uma lupa para que Maria pudesse ver a grandeza do Senhor. Não obstante que muitas das vezes são as situações difíceis e complicadas da vida que proporcionam a nós uma possibilidade de ver a grandeza de Deus de forma mais clara e mais nítida. É no meio de uma tempestade, é no meio de um deserto que a gente experimenta muito mais ainda do grande Deus a quem nós servimos. Sem dúvida, essa declaração de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, foi uma declaração de fé. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui com os irmãos nesta manhã, que esse texto nos ensina. A nossa alma engrandece ao Senhor quando? Quando sentimos em nossa alma o que dizemos com os nossos lábios. E o nome disso é adoração. Adoração verdadeira. Meus irmãos, nós podemos falar sobre Deus. Nós podemos conversar sobre Deus. Nós podemos cantar sobre Deus. Nós podemos usar palavras que declaram a grandeza de Deus. Nós podemos afirmar com a nossa boca, Deus é grande. Mas isso não é necessariamente engrandecer ao Senhor, se não sentirmos profundamente a verdade dessas palavras lá no fundo do nosso ser. Muito mais do que expressar com palavras, Maria estava aqui declarando com a sua vida que ela acreditava na grandeza de Deus. E ela demonstrou isso com a sua vida. Ela começou a demonstrar isso ainda dentro de casa, quando o anjo Gabriel ainda falava com ela, quando ela terminou a conversa dizendo, então cumpra em mim a tua palavra. Maria aqui estava adorando a Deus, muito mais do que com os lábios. Ela não disse, a minha boca engrandece ao Senhor. Ela não disse, a minha língua se alegra em Deus, meu Salvador. Não. Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra, são sinônimos, alma e espírito, se alegra em Deus, meu Salvador. Nós não engrandecemos ao Senhor em nosso nível pessoal até que sintamos profundamente em nossa alma o que a gente diz com a nossa boca. Dizer de boca, qualquer um diz que Deus é grande, que o ama, que reconhece a soberania dele, que precisa dele. Expressar isso por meio da nossa língua, qualquer um pode fazer. Porém, engrandecer verdadeiramente ao Senhor com a nossa alma é sentir em nossa alma realmente a grandeza desse Deus a quem nós servimos. Isso é muito mais, meus irmãos, do que dizer grande é o Senhor e muito digno de louvor.
Isso é muito mais do que dizer, grandioso és tu, grandioso és tu. Isso é muito mais do que cantar, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Isso é muito mais do que música. Isso é muito mais do que palavras. É realmente experimentar isso do mais profundo da nossa alma. E é isso que Jesus quis dizer lá na conversa com a mulher samaritana, quando disse para ela, Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse negócio de adorar ao Senhor de boca, isso não existe. A verdadeira adoração, ela acontece quando sentimos em nossa alma o que dizemos com os nossos lábios. Às vezes, algumas pessoas se referem a uma parte musical do culto como sendo um momento de adoração. Não poderia haver compreensão mais errada do que seja adoração do que essa. Adoração não é um momento do culto. Há um momento do culto que nós utilizamos da música na adoração. Mas a adoração, ela consiste na nossa vida integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você sabia que nós podemos cultuar a Deus com música ou sem música? Nós podemos adorar a Deus com música ou sem música. Por isso que para adorar a Deus ninguém precisa saber cantar. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, os adoradores mais verdadeiros, pode ser que eles sejam os piores cantores. Os adoradores que realmente adoram a Deus em espírito e em verdade, talvez sejam os mais desentoados da congregação. Porque a adoração não tem a ver com habilidade de voz. A adoração tem a ver com intimidade de alma. O culto a Deus é muito mais do que aquilo que sai pela nossa boca. Porque a adoração é muito mais que música. A adoração, ela nasce nas profundezas da nossa alma. Ela brota da convicção da grandeza de Deus em nosso espírito. Nós engrandecemos ao Senhor quando sentimos em nossa alma o que dizemos com a nossa boca. Nós adoramos e engrandecemos ao Senhor quando nós sentimos em nosso espírito aquilo que vivemos, uma vida de intimidade com Deus. Em segundo lugar, a nossa alma engrandece ao Senhor quando guardamos no nosso coração o que lemos na palavra de Deus. E é interessante a gente olhar para a vida de Maria aqui nesse texto, porque a gente vai perceber que o início da fala de Maria, nesse louvor a Deus, começa com adoração. E de repente passa por um momento de meditação. Nós estamos falando agora de palavra de Deus, porque engrandecer ao Senhor com a nossa alma tem a ver com a palavra de Deus também. Nós sabemos que a palavra de Deus deve ser lida e deve ser ouvida. Sabemos que a palavra de Deus deve ser memorizada. Isso tudo é muito bom e de grande valor e necessário. Contudo, existe algo a mais a ser feito em relação à palavra de Deus. E precisamos aprender com essa passagem aqui sobre isso. Maria conhecia bem a Bíblia. Isso é muito importante nesse cântico de louvor de Maria. A canção de louvor que Maria estava aqui na casa de Isabel,
cantando, na verdade ela está fazendo um eco do capítulo 2 de 1 Samuel. E você pode ler em casa o capítulo 2 de 1 Samuel, que você vai ver que Maria não está aqui tirando letras, não está tirando aqui ideias de trás da orelha. Ela não dormiu, sonhou e acordou e pensou em umas palavras bonitas e colocou aqui. Não. Maria conhece o Antigo Testamento. Maria conhece a história de Ana. Maria conhece a história do Deus a quem ela servia e a história do povo a quem ela pertencia. Ela conhecia o Antigo Testamento. Ela guardava em seu coração. E assim, quando a sua boca se abriu, foi para transbordar o que estava guardado em seu coração. Quantos anos tinha Maria? 15 anos. Significa que os jovens realmente devem estudar as Escrituras. O que deu condição a esta menina de 15 anos, vamos chamar assim, suportar as aflições daquele tempo e sobreviver diante das críticas e da pressão que recebeu, foram as palavras do Antigo Testamento guardadas no seu coração. Como jovem, uma jovem de 15 anos, ela conhecia as Escrituras. Significa que os jovens podem sim entender as Escrituras. E não somente os jovens, mas as crianças e os adolescentes também. E não somente esses, mas todos, adultos e idosos. A cada ano que vivemos, devemos nos esforçar por nos tornarmos mais familiarizados com a palavra de Deus. Devemos ler a palavra de Deus. Devemos estudar a palavra de Deus, devemos guardar a palavra de Deus. Na última quarta-feira nós tivemos aqui uma celebração especial pelo encontro dos PGMs, onde trabalhamos os 2 profetas do Antigo Testamento que fizeram revelações acerca de Jesus. E quantas pessoas ficaram surpresas a respeito de tais profetas. Teve gente achando que o profeta Miqueias viveu lá pelo ano 1000 a.C., outro achando que Miqueias foi depois de Isaías. Não! Miqueias primeiro, depois Isaías. Isaías começou o seu ministério no finalzinho do ministério profético de Miqueias. O profeta Miqueias teve uma revelação de Deus que Jesus nasceria na cidade de Belém. O lugar seria Belém. Deus não disse quando, Deus não disse o momento, o dia, a hora, mas Deus disse aonde seria. E ao profeta Isaías, o Senhor revelou que seria uma virgem, uma moça, uma menina, uma jovem. E Jesus nasceria como um ser humano normal. Ele não apareceria grande, já adulto, não cairia do céu, caiu um sujeito aí, esse aí é Jesus, é o Deus encarnado. Não. O profeta Isaías, ele deu detalhes, a virgem conceberá. E olha, ele será da descendência de Davi. Ele vai ser da linhagem de Davi. E a gente sabe que Davi, ele era natural de qual cidade do Antigo Testamento? Davi era um belemita, significa que ele era da cidade de Belém. E Jesus também é um belemita, nasceu na cidade de Davi, Belém da Judéia. Como a palavra de Deus é preciosa, e quando a gente lê e estuda e guarda essa palavra, isso nos fortalece e nos proporciona, então, a possibilidade de engrandecermos ao Senhor com a nossa alma, porque a gente conhece mais de Deus. Por isso que é importante a gente estudar as Escrituras, por isso que é importante a gente ler a Bíblia em casa, por isso que é importante a gente ter um presente diário para nos ajudar
a ler mais a Bíblia. Por isso que é importante a gente assistir um culto e ouvir a palavra sendo explicada. Por isso que é importante participar da escola bíblica dominical. Por isso que é importante também frequentar uma reunião de pequeno grupo, onde a gente estuda um pouco mais sobre a palavra de Deus. Meus irmãos, quão pouco eu sei das Escrituras e preciso aprender mais, preciso conhecer mais. Para quê? Simplesmente para ter conhecimento? Não, para guardá-la no meu coração. A minha alma engrandece ao Senhor quando eu guardo no meu coração o que leio na palavra de Deus. E Maria faz exatamente isso aqui. Ela começa falando sobre Ana. Ela conhece a história de Ana lá em 1 Samuel capítulo 2. E depois disso ela prossegue dizendo, ela diz ainda no verso 51, a respeito do poderoso Deus. Deus que ela conheceu nas Escrituras, que libertou o povo de Israel do Egito com mão forte e poderosa. Ela sabia, e no verso 52 ela diz, Deus derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Ela se lembrou aqui de Saul, que Deus tirou do trono, e colocou Davi no lugar, aquele menino franzino lá de Belém. Ela se lembrou aqui do Deus que tirou Nabucodonosor e o fez literalmente pastar como um boi. Ela lembrou de como Deus pegou o José, aquele menino que tanto foi perseguido, lá do fundo de uma cela, na cadeia, e o colocou como o segundo homem naquela nação egípcia. Ela lembrou de Davi derrotando Golias. Ela lembrou da derrota do perverso Amã e Deus exaltando Mardoqueu. Quão triste é quando um crente vai ouvindo assim, Mardoqueu? Quem é esse cara? Nunca li sobre isso não, pastor. Está doido? Isso é nome da Bíblia? Amã? Nunca vi sobre isso não. Porque tem algumas histórias que são mais conhecidas, né? Davi, Golias, aí todo mundo sabe. Mas tem muita história na Bíblia que nos mostra isso que Maria está aqui dizendo. E Maria conhecia a Bíblia. Você conhece? Você guarda realmente a palavra de Deus no seu coração? Você realmente tem a cada dia ocupado o seu coração com a palavra de Deus? Quando guardamos a palavra de Deus em nosso coração, nós estamos prontos para quando os ventos forem contrários, para quando as provações vierem, para quando surgirem as dificuldades, pois a palavra de Deus nos mantém e nos sustenta. E dessa forma, talvez como nunca, a nossa alma engrandece ao Senhor. Terceiro lugar, a nossa alma engrandece ao Senhor também quando confiamos ao Senhor o que enfrentamos neste mundo. Isso é dedicação. Adoração, meditação, agora dedicação. Eu volto ao verso 45, quando Isabel disse, bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Isabel estava falando para Maria sobre Maria. Maria, você é muito feliz, Maria. Você é feliz porque você creu que as coisas serão cumpridas assim. Maria, você é feliz. Você é feliz por não estar muda, porque o meu marido não creu. E tem quase 7 meses que eu não ouço a voz do meu marido, Zacarias, porque pela incredulidade dele, ele está mudo. Às vezes a gente esquece que Zacarias está ali participando dessa conversa. Mudo, calado. Na verdade, não apenas sem falar, mas sem também ouvir, porque a Bíblia diz que ele também não ouvia. As pessoas tinham que comunicar com ele por gestos. E até aquele momento, Zacarias não está entendendo nada, né? Que negócio é esse? Criança saltando no ventre? Mas aqui Isabel está dizendo para Maria, Maria, como você é feliz, porque você creu.
Você creu na palavra enquanto meu marido não creu. Por causa da incredulidade, faz quase 7 meses que ele é mudo. Maria, você confiou no Senhor para enfrentar essa situação. Você entregou-se ao Senhor. E você disse, olha, cumpra-se em mim a tua palavra. Maria, você se dedicou, você se entregou, você se prontificou. Meu marido, ele sofre da maldição da incredulidade, você não. Você confiou no Senhor. Por isso, você tem condição de dizer, a minha alma engrandece ao Senhor. Meu marido não pode dizer isso. Ele está aí de boca fechada, e ainda que ele quisesse dizer, ele não conseguirá, porque ele está mudo. É uma maldição pela incredulidade, mas você não, você confiou. Você disse, cumpra-se em mim a tua palavra. A nossa alma engrandece ao Senhor também quando confiamos ao Senhor o que enfrentamos nesse mundo. Isso é dedicação. Dedicar a nossa vida, a despeito dos desafios que temos, das lutas que enfrentamos, dos problemas com os quais nos deparamos, é a gente continuar confiando no Senhor. Nós engrandecemos ao Senhor quando sentimos em nossa alma o que dizemos através dos nossos lábios. Isso é adoração. Nós engrandecemos ao Senhor quando guardamos em nosso coração o que lemos na palavra de Deus. Isso é meditação. Está guardado lá dentro. A Escritura, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos. E nós engrandecemos ao Senhor quando confiamos ao Senhor o que enfrentamos neste mundo. Isso é dedicação. Finalmente, eu volto àquela ideia da lente de aumento. A lente de aumento. A lente de aumento, ela deve estar perto do objeto para que possamos vê-lo de uma forma maior. Não é assim? A lente de aumento, ela deve estar pertinho da página do livro. É assim? Não. A lente de aumento, ela deve estar entre o texto e entre os nossos olhos. E quanto mais nos aproximarmos da lente, mais nitidez nós teremos do texto, da leitura, das letras, das palavras. De fato, nós precisamos ter entre nós e o Senhor uma lente, uma lupa para nos possibilitar vê-lo em sua grandeza. E essa lupa, essa lente, é o próprio Espírito Santo de Deus em nós, que vai abrir os nossos olhos e vai nos fazer enxergar a grandeza do Senhor. Jesus, certo dia, disse para os discípulos, as pessoas estão falando aí um monte de coisa a meu respeito. Estão dizendo que eu sou a reencarnação de Jeremias, ou estão dizendo que eu sou Elias, que voltei do passado. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? E aí o apóstolo Pedro toma a dianteira e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para Pedro, disseste bem, é isso mesmo. Afirmaste bem. E eu te digo que sobre esta afirmação, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, o meu povo. Mas tem mais. Você, por você somente, você não conseguiria ver em mim o Cristo. Quem te faz ver em mim o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo quem nos proporciona a visão da grandeza de Deus. Por isso que quanto mais cheio do Espírito Santo, mais a nossa alma vai engrandecer ao Senhor. Porque os nossos olhos serão abertos e a gente vai conseguir ver certos detalhes na vida em que Deus está presente de forma grandiosa e de um outro modo, com os nossos olhos naturais, a gente não veria. Resumindo, o Espírito Santo é a lupa que abre os nossos olhos, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para nos mostrar quão pequeno nós somos e quão grande é o nosso Deus. Fique em pé nesta manhã. Vamos terminar este culto com uma oração de louvor a Deus, com a nossa alma engrandecendo ao Senhor. Mas tem que ser muito mais do que palavras de nossos lábios. Tem que ser realmente algo que a gente sinta no mais profundo do nosso ser. É uma comunhão íntima entre nós e o nosso Deus. É uma comunhão pessoal, particular. Um não consegue ter pelo outro. Um não consegue viver pelo outro. Nem mesmo um marido e uma esposa, sendo ambos uma só carne, mas no âmbito espiritual, eles estão totalmente separados um do outro diante de Deus. Ah, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã com o nosso coração quebrantado diante da Tua palavra, diante da Tua grandeza, Senhor. Tu és o Deus grandioso, tremendo, maravilhoso. E nesta manhã, a partir dessa conversa de duas grávidas, Maria e Isabel, quantas lições nós pudemos aprender? E a principal delas é que se a nossa alma verdadeiramente estiver em intimidade com o Senhor, nós viveremos cada dia engrandecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo o Teu santo e bendito nome. Pai, ensina-nos um pouco mais sobre a adoração, sobre o significado de entrega totalmente do nosso ser ao Senhor. Que nós possamos, a exemplo de Maria, engrandecê-lo com a nossa alma, dizendo ao Senhor: cumpra-se em nós a Tua palavra, produza em nós a obra que o Senhor deseja produzir. Senhor, transforma-nos, molda-nos conforme o Teu querer e usa-nos como instrumento em Tuas mãos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra mais uma vez neste dia. Que possamos, ao sair daqui, sairmos cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo, com uma compreensão melhor, uma visão maior a respeito de quem Tu és. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém.